Viajar. Você faz as malas e vai embora. Você pode ir dos Estados Unidos até o Marrocos sem se preocupar em reservar um voo ou ter que entrar em um avião. Os continentes são todos unidos e nunca se dividiram. Isso significa que as placas tectônicas não existem. Existem apenas blocos de rochas maciças presas ao manto terrestre. Portanto, terremotos, tsunamis e vulcões também não existem. Você dirige da costa oeste até a leste, passando por pontos como Texas, Missouri, Nova York e assim por diante. Então, chega à fronteira e lê em uma placa "Bem-vindo ao Marrocos", em inglês e árabe. Você chega no país e é recebido por muita gente. Todos falam inglês, pois são países vizinhos. Depois do Marrocos, você decide viajar para o norte, para a Europa e alguns lugares na Ásia antes de voltar para o sul, para a Austrália e a Índia. Com todos os países tão próximos, existem semelhanças culturais entre os países vizinhos. O Japão não é mais uma ilha. Na verdade, não existem ilhas grandes o suficiente para que sejam qualquer país. Você dirige do Marrocos para o norte e chega às fronteiras da Espanha. E depois de algumas tapas incríveis e música flamenca, dirige por país a cidade do amor e chega à Islândia. Não é tão gelado quanto você imaginou. Na verdade, é muito quente. Está na mesma latitude da Alemanha, mas não há montanhas dividindo os países. A Islândia não tem vulcões famosos como em nossa terra atual, mas as pessoas são legais. Devido à falta de placas tectônicas, as montanhas não foram capazes de se formar em toda a Pangeia, o que significa que não há como viver em certas altitudes. Enquanto dirige pela Europa, avista alguns tornados no horizonte. Você vai embora o mais rápido possível antes que eles o alcancem. Os tornados precisam de terrenos planos para existir, e como a Pangeia está essencialmente ao nível do mar, tornados são uma visão comum. E nos trópicos, tufões e furacões também são ameaçadores. Você consegue chegar à Itália para comer uma massa saborosa. Curte alguns locais maravilhosos antes de continuar a viagem em direção ao norte através da Escandinávia e fazer um rápido desvio para a Groenlândia, que na verdade é verde. Ao contrário da nossa terra moderna, a Groenlândia não está localizada tão ao norte, próxima ao Círculo Polar Ártico. Você passa algumas noites lá e continua dirigindo pela Europa. Você notará algumas belas paisagens e vistas incríveis no seu caminho até a China e eventualmente Japão. Esse território não é tão frio quanto em nossa terra, mas é tão vasto quanto. Os países do Sudeste Asiático são alguns dos mais frios de toda a Pangeia. A China agora é tecnicamente o Polo Norte. Você vai até lá e testemunha a magnífica aurora boreal enquanto saboreia uma comida chinesa incrível. O Vietnã não tem florestas tropicais e as temperaturas não são tão altas. Neva quase o tempo todo em países vizinhos como Tailândia, Filipinas e até mesmo em uma parte da Índia. A vida animal também é diferente. Os ursos polares vagam por lugares próximos a Manila e Bangkok. Os leões marinhos também são bastante comuns, ao contrário dos peixes tropicais nos recifes. É até possível encontrar alces canadenses na Malásia e leopardos das neves na Indonésia. Depois de alguns pratos saborosos, você volta para o carro, mas seu carro pifou. Você está viajando há quase uma semana sem parar para manutenção. Sua viagem ainda não acabou, então reserva um voo da Índia do Norte para a Índia do Sul. Estes são os dois únicos países divididos e sem fronteira em comum. Você reserva um voo na Pangeia Air e vê algumas das melhores vistas que pode imaginar. Quanto mais perto chegar do centro do continente gigante, mais altas serão as temperaturas. Como o oceano está muito longe, não há muita chuva nesses lugares e o ar não é nem um pouco úmido. Lugares na África e na América do Sul são considerados os mais quentes da Terra. O Brasil tem muitos desertos, mas isso não diminui seu futebol. Depois de muitas paradas, você finalmente chega ao sul da Índia. E ainda mais ao sul ficam a Austrália, a Antártica e a Nova Zelândia, que é o país mais ao sul. Você decide alugar um carro e dar uma volta para ver o Nepal, que não fica muito longe. O Monte Everest fica aqui, mas não é mais alto do que uma colina. Na verdade, é apenas chamado de Colina Everest. A terra toda é tão fria quanto o norte. Sydney e Melbourne têm algumas das melhores estações de esqui, mas em vez de pistas de esqui em altas montanhas, são rampas artificiais para esquiar. Você segue para o sul, para a Austrália, a fim de conferir mais alguns pontos turísticos. Ao contrário da Austrália atual, não há muita diversidade e vida selvagem original.
A evolução não desempenhou um papel importante na criação de novas espécies ou mesmo versões diferentes de certos animais. Os principais predadores de milhões de anos atrás são exatamente os mesmos de hoje. E como as terras estão todas interligadas, a migração animal é muito mais fácil do que na nossa terra. Você não ficaria surpreso em ver elefantes africanos caminhando até a Espanha e Portugal durante o inverno. Muitos animais que foram extintos por causas naturais prosperam nesse mundo, como mamutes lanosos e felinos dentes de sabre. Uma vez que a maioria dos países está perto do Equador, a vida animal adequada a essas condições, como os répteis, tem prosperado e está em constante crescimento. Depois da Austrália, você decide conhecer a Antártica para se divertir. Esse gigantesco pedaço de terra não é um continente desolado no fim do mundo. É um país com uma população enorme e muitas coisas legais para se fazer. O turismo também é grande, porque é possível chegar lá facilmente. Você chega na Antártica e conhece muitos dos habitantes locais que o recebem em seu país. Você experimenta a culinária local e ouve música tradicional. Então, pega algumas lembrancinhas e dirige para o oeste até a África do Sul, que também é um pouco fria. Com países vizinhos, a economia mundial está sempre em alta, uma vez que a importação e a exportação são principalmente por rodovias. Assim, cada país possui uma rede ferroviária comercial que os conecta ao redor do mundo. Existem alguns barcos, mas eles não são tão populares ou importantes. E como os terrenos são todos planos, construir uma rede ferroviária é muito mais fácil do que em um lugar com montanhas e corpos d'água no meio. Após sua viagem à África do Sul, você dirige até a Argentina e curte os cenários. Então, dirige ao redor do Chile e está de volta ao litoral. Você se move ao longo desse país estreito até chegar ao Peru e, por fim, ao México, modo praia ativado. Após passar algum tempo perto das partes mais frias do mundo, você finalmente consegue relaxar na costa e saborear algumas bebidas de frutas tropicais. Você se diverte com os moradores locais e pratica jet ski nas ondas. Sua casa não fica tão longe, então você entra em um avião e voa de volta para casa com um monte de lembrancinhas e memórias. A viagem toda durou cerca de um mês. A história também tomou um rumo totalmente diferente, começando com a Era dos Descobrimentos. Em vez de criar navios para navegar para diferentes continentes, os exploradores construíram caravanas para percorrer as terras, viajar e aprender sobre diferentes culturas. Sem oceanos separando as pessoas, a troca de bens começou ainda antes da Era dos Descobrimentos. Era mais fácil para as pessoas migrarem quando e para onde desejassem. Quem não gostasse do calor poderia se mudar para o norte ou sul em busca de uma brisa fresca, e quem não gostasse do frio poderia buscar um clima tropical. A invenção do automóvel chegou muito mais cedo do que na nossa terra. Investir em navios e barcos não era tão necessário como hoje. Os recursos naturais agora estavam espalhados em diferentes partes da Pangeia, tornando alguns países mais ricos do que outros. Mas com uma cultura comercial tão rica, a riqueza seria facilmente dividida entre os diferentes países. Os vastos oceanos têm pequenas ilhas que foram exploradas, mas navegar da costa do México levaria você ao redor do mundo até a Turquia. Voar sobre os oceanos é super limitado, especialmente com as redes ferroviárias super avançadas, mas viajar de carro é muito mais divertido.